Não é o trabalho diário que está te deixando cansado. É um sistema. É uma captura da sua dopamina, da sua energia mental, da sua sanidade mental, da sua energia vital. O assunto de hoje é um complemento do assunto do vídeo passado. Eu preciso falar de alguns assuntos polêmicos que algumas pessoas vão entender como censura. Ai, mais um que vem falar sobre pornografia, vício em pornografia. Isso mesmo, eu venho falar sobre isso. E é uma coisa que eu não costumo abordar muito aqui no canal, porque eu foco muito no seu autoconhecimento, eu foco muito no lado interno pessoal, porque é a base, né? O que leva essas pessoas hoje a serem controladas pela mente, não dominarem o próprio consciente, a própria mente, é exatamente isso. É o enfraquecimento da energia interna, é o enfraquecimento do interno delas. Elas não têm controle da própria energia. Elas gastam o seu bem mais precioso, que é a sua energia vital, né? Já dizia Sêneca. Se você gasta a sua energia vital, cara, você está gastando o seu bem mais precioso. E o que eu quero dizer com a mente viciada no estímulo é exatamente isso. São estímulos e estímulos que fazem com que você se perca em um ciclo. Um ciclo dominado por um sistema chamado Matrix. A velha e famosa Matrix, é ela mesma. Ela não se foi. Ela não acabou e talvez nunca vai acabar, né? Algumas pessoas saem, algumas pessoas morrem ali mesmo e novas pessoas vêm entrando. Eu preciso usar uma grande referência aqui, né, que explica muito bem como funciona esse sistema da Matrix. A lei do ritmo hipnótico, abordado por Napoleon Hill no livro Mais Esperto que o Diabo. Esse livro é fodástico. Inclusive eu até te recomendo a leitura desse livro, tá, cara? Estou te recomendando o ouro aqui. No que consiste o livro? O livro é um livro voltado para autoconhecimento, mas o livro consiste em você entender como funciona a mente que está sendo levada por uma lei chamada a lei do ritmo hipnótico. Napoleon Hill aborda essa lei como uma lei gravitacional universal. É como se ela fosse uma lei da gravidade, você não tem controle dela. É como se você não controlasse exatamente a gravidade. É assim que funciona a lei do ritmo hipnótico. Querendo ou não, você precisa lidar com isso, ou precisa entender isso. No livro se passa por uma entrevista. Ele entrevista o diabo e faz inúmeras perguntas para o diabo até ele chegar a uma grande conclusão que faz ele explodir a cabeça, explodir a mente. Então é assim que funciona. A lei do ritmo hipnótico, ela funciona como dois sentidos de frequência. Essas frequências são como se fossem leis universais energéticas. Então temos o lado positivo e o lado negativo. E no decorrer de toda a história do livro, ele faz as perguntas para o diabo. E então, quando ele chega a certa conclusão de que a lei do ritmo hipnótico é uma lei gravitacional, energética, em que você não tem controle, você não pode evitar ela é inevitável. Então ele chega a uma conclusão de que, caraca, se eu não consigo escapar dessa lei universal gravitacional que gira em torno da energia das pessoas, que se envolve a mente delas, como é que você faz para levarem essas pessoas para um lado negativo dessa frequência? Então ele responde, o diabo responde: eu faço isso através da mente das pessoas, através da falta de controle dos seus próprios pensamentos. Então é exatamente isso, cara. Se hoje você se encontra como uma pessoa que não consegue lidar com as próprias emoções, com os próprios sentimentos, com os próprios pensamentos, se você é uma pessoa que não consegue entrar em autoconsciência e controlar propriamente, você simplesmente
se denomina como essa pessoa que vive nessa frequência da lei negativa chamada ritmo hipnótico. E é basicamente esse o sistema usado pela tal famosa e velha Matrix. É isso que deixa as pessoas hoje controladas inconscientemente, que fazem elas chegarem ao fracasso e não conseguir lidar com ele. Nesse livro, Napoleão Hill explica que o fracasso, o homem precisa entender de duas maneiras. Se ele tiver nessa frequência negativa da lei do ritmo hipnótico, ele vai entender o fracasso como fim. Se ele tiver nessa frequência positiva da lei do ritmo hipnótico, ele vai entender o fracasso como um aprendizado, uma experiência e mais uma moldura, mais uma camada de reforço para a sua mentalidade, para a sua experiência. Então a pessoa que ela vive em um mundo desperto, as pessoas despertas que fazem parte, que pertencem à porcentagem rara, elas pensam de uma maneira diferente em relação ao fracasso. Essas pessoas, elas entendem o fracasso como mais uma experiência que elas passaram, mais uma fase que elas passaram e que elas não vão fracassar mais. Elas não vão mais fracassar nessa fase. A mente dessa pessoa está fora do hábito da alienação. E o hábito da alienação, Napoleão Hill interpreta como se fosse uma alienação com a frequência negativa que te leva à lei do ritmo hipnótico. E o que te faz cair no hábito da alienação? Simplesmente sendo uma pessoa fraca mentalmente. A mente viciada em estímulo, o mal oculto. O mal oculto é que simplesmente você está sendo guiado de uma maneira inconsciente, mas ao mesmo tempo você carrega culpa, você carrega confusão, a crise de identidade, a ansiedade com um futuro que é incerto e a depressão com um passado que você está preso nele, né? Então são essas as consequências que trazem esse sistema para essas pessoas que vivem alienadas, para essas pessoas que vivem uma frequência negativa da lei do ritmo hipnótico. A neurociência explica que é como se fosse uma captura da sua dopamina do sistema de recompensa, né? O cara que ele é viciado em pornografia, em joguinho de aposta, em ficar girando, sabe, rede social, o scroll infinito que nunca acaba, né? Aquela validação infinita das redes sociais, aquela busca por um refúgio infinita que nunca acaba à base de rede social, a pessoa que fica ali postando as suas fotinhas e se não tiver uma curtida ela apaga, a pessoa que está ali, cara, em busca de validação. No fundo, esse cara ele é muito inseguro, no fundo, esse cara ele não sustenta um valor próprio, ele não conhece a própria realidade, ele não tem noção das próprias capacidades, você entende? Existem homens incapazes de lidar com uma mulher real. Por que eu falo isso, cara? O cara que ele foge de tudo aquilo que coloca ele na prática do desafio pessoal. Ele vive ali procurando conselhos na internet de como ser um cara mais confiante, se veste assim e tal, corta o cabelo assim, tem essa aparência, arruma o seu perfil e deixa ele chamativo e tal. Mas no fundo, esse cara é inseguro, esse cara não tem habilidade social, esse cara não se comunica bem, esse cara não tem energia, ele não exala energia masculina, ele não adota um estilo de vida que realmente faz parte da identidade dele. Essas pessoas vivem presas em um ciclo que elas têm uma felicidade bem curta, um prazer momentâneo, bem rápido. De repente, elas, ao se afogar em algum tipo de
de decepção, decepção amorosa, ou sei lá, em um conflito que ela entra, ela não consegue lidar, então ela já começa a buscar refúgio. Eu preciso de motivação, a minha vida está sem graça, estou sentindo vazio, não consigo lidar com vazio, o que está acontecendo com o mundo, meu Deus do céu, todo mundo está me deixando, todo mundo está me esquecendo, e aí a hora que ela entra na frustração, aí vem momento de depressão, de tristeza, ai meu Deus, ninguém gosta de mim, ai o mundo é cruel, e até ela se encontrar com outro começo de ciclo. Alguém que ela pode mendigar atenção, né? E ganhar migalha, receber migalhas de atenção, se humilhar bastante para conseguir algo, e de repente quando esse vínculo amoroso termina, esse cara está sofrendo de novo, essa pessoa está sofrendo de novo, ou esse homem está em prantos de choro de novo. Ai, essa mulher me deixou. Ai, como não existe mulher boa nesse mundo. Ai, como eu sou um homem coitado. E aí se torna aquele vitimista, aquele eterno vitimista que está levando a vida em ciclos. Você entende que a Matrix, cara, ela é a sua mente vivendo nesse sistema. É essa frequência, esse sistema universal energético que te faz viver nesse caminho. E muitas pessoas não entendem, as pessoas pensam que a Matrix é uma empresa e que o mundo montou, ela não é uma Skynet. A Matrix é a sua mente hipnotizada pelo sistema mundano. Basicamente isso. Cara, hoje em dia tem uns canais aí que estão pregando bastante o termo chamado retenção seminal, e só os homens vão se identificar com isso, praticamente os homens, né? A mulher também, mas isso é um termo mais voltado ali e vindo muito da origem do NoFap, né? Os homens entendem exatamente esse termo porque esse movimento NoFap ele já é até antigo, né? E é um movimento que foi criado exatamente para isso, para preservar essa energia vital, com esse objetivo, né, com essa finalidade do homem preservar a energia vital dele, que é o sêmen, que é não ficar assistindo pornografia e batendo uma. Então você entende que hoje mudou um pouquinho, se aprimorou ainda mais um pouquinho o conceito, tem pessoas que estão dominando aí esse conteúdo chamado retenção seminal, e um deles que inclusive eu posso até te indicar aqui, cara, e usar como referência aqui, de exemplo, para o assunto do vídeo de hoje, é o canal chamado A Vida 2%. O representante dele se chama Crispim, e ele é um cara que posta vídeos diários falando exatamente sobre isso, sobre a sua energia vital, sobre você preservar esse seu bem mais precioso, que é a sua energia vital. O homem que preserva o sêmen, preserva a sua energia vital. Cara, e o que isso tem a ver, Frederico, com uma mente movida por estímulos, com Matrix? Isso tem tudo a ver, cara. Porque hoje o mundo, hoje o mundo, cara, ele te pega por isso aí, né? Ele te prende por isso. É a base da sua energia vital, cara. Ele suga a sua energia vital. O sistema da Matrix gira em torno disso. É por isso que esse movimento se tornou tão grande. Ele vem originado do NoFap e hoje ele está mais aprimorado, chamado retenção seminal, né? Só que você entende que retenção seminal é o cara que ele está quase vivendo um celibato ali. E o NoFap é praticamente o cara só não assistir pornografia e não bater uma. Mas ele se colocar nas experiências reais, né? É ele ali buscar a experiência real, ficar com a mulher real, transar com a mulher real. Aí sim tá valendo. Que no caso eu acho que eu já vivo isso há um bom tempo, né? Eu vivo isso há um bom tempo, eu só não uso o termo NoFap e retenção seminal. Mas é basicamente isso, cara. Então assim, esse é um sistema fora da bolha, fora da Matrix que é criado. Eu até indico você a dar uma visitada lá nesse canal e assistir alguns vídeos que você vai absorver conhecimentos absurdos. E eu falo isso assim com muita verdade, com muita sinceridade, cara. Isso é uma coisa que eu
que eu sou hoje, que faz parte da minha pessoa, da minha essência, é ser sincero, entendeu, cara? Então isso é algo que parte da minha autenticidade. Então, foda-se, você tá anunciando o canal de outro influenciador, foda-se, cara. Eu aprendi muito, eu aprendi ainda mais acompanhando os vídeos dele. Então, visita lá o canal do Crispim, chamado A Vida 2%. Esse conselho vai principalmente para os homens. Então eu espero que você tenha entendido, cara, tá? O assunto do vídeo de hoje. Para que você se desperte, você precisa ter um sistema próprio. Transmute essa energia que se apodera da sua energia vital para tudo aquilo que você quer atrair, para tudo aquilo que você quer fortalecer em você em vários dos aspectos. Então transmuta essa energia da sua, que é a sua energia vital, para a sua mente, para o seu espírito, para a sua força física. Então adota aí um estilo de vida. Se você já treina, ótimo, continua treinando, moldando o seu corpo, esculpindo o seu corpo, e não é por estética, e sim por força viril, né, cara? Por saúde. Você pensa na estética, sim, mas é como se isso fizesse parte, pertencesse ao seu sistema, à sua filosofia de vida. Adote para você uma mentalidade de crença, cara. Creia em algo maior do que você. Existe um Criador que está acima de tudo nesse mundo. Então, começa a adotar para você todos os tipos de princípios que eles partem de você. Eles são puramente de você. E sim, esteja aliado com os que vivem fora da bolha, com os que vivem na porcentagem rara. Se você quer fazer parte da porcentagem rara, cara, você precisa estar disposto a se renunciar. Você precisa estar disposto a transmutar tudo aquilo que é um gasto, que é um desperdício de energia vital, e transmutar isso para a sua frequência de magnetismo, né? Para tudo aquilo que você atrai para a sua realidade, realmente vive isso. Você se torna realmente uma pessoa realizada, uma pessoa consciente da própria vida, dos próprios valores, dos princípios que tem, de tudo aquilo que você escolhe se tornar, de tudo aquilo que você constrói em você e aprimora em você. Você entende, cara? É outra vida, é outro estado de espírito, é como se você vivesse em outro mundo, um mundo fora da bolha, fora desse sistema chamado Matrix. Vou estar deixando aqui no link da descrição a plataforma Substack. Lá eu posto artigos voltados para o autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, falo sobre conquista, relacionamentos, psicologia analítica, psicologia da atração e por aí vai, tudo que engloba autoconhecimento. Então espero que você tenha entendido, deixe seu like, comentário, se inscreva no canal, seja muito bem-vindo a esse canal de pessoas que estão em constante evolução. E vamos continuar evoluindo. Até o próximo vídeo.